Glórias a Deus, Senhor. A santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome do teu filho amado, do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Estamos aqui, reunidos mais uma vez para estarmos falando de mais um assunto aqui do canal A Palavra Viva, Eficaz e Verdadeira. O horário da gravação está aí, em tempo real. 00:34, horário da gravação desta primeira parte desse vídeo, na qual hoje nós vamos falar sobre os artigos relacionados sobre o assunto da mentira. E também nós estamos vendo a data, é a data americana, né? O 29 é a data de hoje, né? 5 indica maio de 2021. E para quem quiser entrar em contato comigo, temos o e-mail lá em cima, o meu e-mail pessoal, no qual quem quiser pedir orientação, né, pedir orientação do Espírito Santo, conforme desejo, né, para conversar comigo, para Deus direcionar de falar com vocês, pode entrar comigo no meu e-mail, mesmo aqueles que não têm contato do WhatsApp. E aqueles que quiserem tiver contato, só entrar em contato comigo na Palavra Viva Eficaz 12@gmail.com. Irmãos, essa semana o assunto que Deus me passou para a gente falar será sobre cuidado com a mentira, pois Deus detesta essa prática que leva à condenação eterna. Nossa Deus, que palavra pesada, só o título já assusta. Como vocês veem na imagem do fundo relacionada a esse vídeo dessa semana, nós temos uma pessoa e uma máscara, na verdade, que chama de hipocrisia. Chama de uma pessoa que engana o próximo. Você entende isso? E digo a vocês, irmãos, os passos a passos que cada dia se aproxima do próprio data do arrebatamento estão se apertando. A palavra está cada vez mais em cumprimento. Irmão, eu falo para você, mas eu podia informar que o antigo que está preparando isso, preparando aquilo. Aqui não é um canal informativo. Aqui não é um canal para eu ficar explicando do que está acontecendo agora no mundo. O foco desse canal é unicamente orientar vocês a estar na presença do Espírito Santo em obediência, andando nos princípios da palavra de Deus, para que vocês estejam preparados quando o arrebatamento acontecer e vocês estarem subindo e fazendo parte daqueles que vão herdar a coroa da vida eterna. Meu único papel é ensinar para vocês a verdade mediante as Escrituras Sagradas. Esse é o papel da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Informação atual você pode procurar em vários sites de vários irmãos que informam. O fato que o arrebatamento está próximo, eu tenho certeza absoluta que estamos próximos disso. Eu não vou relatar aqui as coisas, mas é importante, a partir de hoje, quem tiver em pecado, estar em extrema vigilância. Entendeu? Cuida da tua vida material, sim. Cuida do teu trabalho, se você estiver trabalhando em alguma empresa, alguma coisa. Mas fica prontificado de vigiar os céus. Porque não sabemos a data, não sabemos o momento em que Jesus virá para resgatar a sua noiva. Mas o fato é que Jesus, Deus, Ele vai te avisar o momento exato do acontecimento. Quem é noiva de Cristo não vai ser pego desapercebido. Mas quem está dormindo, quem está brincando, quem está zombando, vai ser pego de surpresa nesse dia. Entende isso? Mas esse não é o assunto que a gente vai falar. Como vocês sabem, na Bíblia está escrito sobre a história de Safira e Ananias. São duas pessoas que é citados lá no livro de Atos dos Apóstolos, na qual a prática de uma mentira que eles fizeram para Deus custou a vida deles. Mas deles, por que a mentira é desagradável diante de Deus? Porque, irmão, a mentira é um pecado pesado perante Deus. Até mesmo na questão da época de Adão e de Eva, quando aconteceu aquela época do Jardim do Éden, a mulher foi enganada pela serpente. A serpente enganou a mulher. A mulher foi enganada. Assim como o marido também teve a consequência. Porque Deus deixou bem claro que eles comessem de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do mal, né, e do bem,
assim como também a árvore da vida. Só que a desobediência custou o quê? Custou a consequência que aconteceu com o homem naquele dia. O homem, consequentemente, perdeu os seus direitos de estar lá no paraíso junto com Deus. O que aconteceu com ele? Ele teve que trabalhar com o suor do teu rosto a cada dia. Aí, inclusive, as plantas poderiam dar sementes boas, mas também tinha espinhos. Aí a origem do espinho, a origem da ortiga, a origem daquelas plantas, né, irmãos, venenosas. Na verdade, que a terra ia ser maldita para o homem. Ele teria que comer do suor do rosto. Esse é o princípio do homem. Da mulher foi a consequência do quê? De ter dores de parto para gerar seus filhos. Você sabe quando a mulher está gestante e é chegando no final da gravidez, ela sente uma contração muito forte na barriga. Então ela sente aquelas dores pesadonas na barriga. Já a serpente, que tinha mãos, perdeu o direito de de ter mãos e pernas, consequentemente para quê? Rastejar em toda a sua vida. O que aconteceu com a cobra? Ela rasteja. Você entende isso? Seria a mais maldita de todos os animais, né? E a mulher pisaria o calcanhar e mataria a serpente. É o que a gente acontece. Tem característica de pessoas, irmão, que lembra muito da característica em filosofia de uma cobra, né? De uma cobra peçonhenta, que é uma pessoa ruim, uma pessoa muito maldosa, não é verdade? Mas, irmãos, lembra de uma coisa que Deus ensina na palavra. Eu sempre falo para você: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deus, ele deixa bem claro sobre isso. Tem que ser verdadeiro, não ser hipócrita, não ser falso, não ser mentiroso, não ser de hipocrisia. Por quê, irmãos? Porque Deus, irmãos, ele condena a mentira. Os mentirosos, vocês vão ver já na hora que a gente começar o estudo bíblico. Mas vale dizer, irmão, que a mentira é porta de pecado, é porta para vários outros pecados piores. Muitas das coisas, muitas das práticas relacionadas à mentira pode entrar, por exemplo, a falsa profecia, os falsos profetas. É uma mentira. Heresias, que são palavras que não encontram-se na Bíblia, mas são pregadas doutrinas antibíblicas, que também faz parte de uma mentira. A traição de um casamento, uma mulher que trai o marido com outra pessoa, só que ela não fala para o seu marido. Isso é uma mentira, entendeu? A mentira leva para terríveis pecados. A mentira, irmão, condena sim. Deus deixa bem claro: enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o diabo é o pai da mentira. Ele mata, ele rouba e ele destrói. 10 de João, capítulo 10, versículo 10. Deixa bem claro: o inimigo não vem para a não ser roubar, matar e destruir. Então o inimigo, ele, irmão, não é passivo para levar você para o inferno. Não é ele que leva você para o inferno. É você que faz seus caminhos. Você que é persuadido por ele, como a mulher foi persuadida pela serpente. Entendeu? A tentação. O papel do inimigo é te tentar. Aí quem faz a escolha é você. É você que faz a escolha. Aí a porta do pecado e o pecado consumado gera a morte. Porque o sarai do pecado é o quê? É a morte. Mas o presente e o dom gratuito de Deus é o quê? Através, mediante a Cristo, é o quê? É a vida eterna. Entende isso? Irmãos, antes de nós começarmos os assuntos que a gente vai falar, nós vamos fechar o olho e vamos orar e apresentar esse estudo bíblico fundamental para a importância do que vocês vão aprender nesta noite, tá? Tudo na orientação do Espírito Santo. Eu preparei esse estudo bíblico com muito carinho, peguei os slides que Deus me indicou de pegar e vamos explicar um por um. Mas vamos orar, né, irmão? Comigo. Pai nosso que habita nos céus e no íntimo dos nossos corações, em nome do teu Filho amado do Senhor Jesus Cristo, na tua presença, estamos diante a tua presença para pedir perdão por todas as nossas faltas cometidas, diante da tua presença e do Senhor ter nos chamado nessa graça, chamado Jesus Cristo, o qual conserva nós de pé até o presente momento, com a rica e gloriosa promessa da vida eterna, se formos fiéis até o fim da jornada na face da terra.
Senhor, estamos aqui te agradecendo mais uma vez por este vídeo que foi aberto no nome do Filho amado do Senhor Jesus Cristo, pedindo agora a orientação aos artigos que iremos estudar em cada assunto que o Senhor vai destacar sobre a questão da mentira, com passagens bíblicas, com orientação da palavra, que com certeza vai fundamentar em muito o entendimento e a compreensão espiritual de cada um que estará vendo esse vídeo, da importância de nós estarmos desviando da prática da mentira, não valorizando jamais, né, irmão, de estarmos em prática desse pecado terrível que leva à condenação eterna. O foco aqui é ensinar, é instruir, né, Pai, para que nós estejamos preparados e ávidos e dignos de escapar da aflição que vai vir para todo este mundo que é a grande tribulação, focando nós e preparando nós para o arrebatamento, porque essa palavra vai ensinar nós que não devemos praticar a mentira. É fundamental isso, e nós andarmos pelo Espírito Santo mediante a Cristo. Senhor, nos oriente em todo o decorrer do estudo bíblico, para que não apareça na pessoa, mas apareça a pessoa do Espírito Santo. Essa é a primeira parte do vídeo. Hoje não tem a palavra, mas desde já apresentamos a palavra que vai ser pregada amanhã, na segunda parte do vídeo. Com a graça do Teu Espírito Santo, pedimos essas bênçãos em nome do Teu Filho amado do Senhor Jesus Cristo, que é bendito e eterno, para todos sempre. Amém. Com a graça do Espírito Santo, agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agora, nós vamos então focar para o nosso estudo bíblico. Estão prontos? Primeiro princípio que eu vou ler para vocês é uma historinha. Eu quero deixar bem claro a vocês, antes de começar, que você vê lições sobre a mentira em alguns tipos de animações. Sim, eu não estou recomendando qualquer animação, mas Deus, ele ensina lições claras, até mesmo os desenhos animados, dependendo do desenho que você está assistindo, ele dá lições de uma prática de uma mentira e o quanto que é fundamental de você andar na verdade. Ainda mais desenhos mais educativos, como você vê na internet. Eu vi um episódio esse dia, e aí você fica surpreendido com a história do episódio, saber que aquilo lá não é uma prática legal da mentira, não é verdade? E a gente é fundamentalizado a falar a verdade. Então a verdade vai te libertar, a verdade dá entendimento. Então, como princípio, o primeiro artigo que eu vou ler para vocês é uma historinha. Uma historinha, e aí eu quero ver a lição que você aprende nessa historinha pequena que eu vou ler a vocês. Por que é bom ler livro? É bom ler livro. É bom, mas a história que Deus me tocou de ler não é bem desenho. É um desenho, né? Mas assim, é uma lição, né? Que um personagem aprende. E eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, a pequenininha, enquanto a grande tira de cena, né? Então vamos começar, né? Esse estudo é bem longo, então nós vamos começar com essa historinha que eu senti da parte de Deus de colocar. Eu acho que todo mundo que tem Bíblia, seja cristã, seja católica, já ouviu falar dessa formiguinha chamada esmilinguindo, né? Eu acho que eu falo pra você, principalmente católico, né? Pegava as historinhas, afinal de contas, né, irmão? Tem princípios sobre a palavra de Deus desse desenho também. Até desenho assim, cartoon dele, sabe? É um desenho muito interessante, um desenho super leve. Eu recomendo pra família, entendeu? É um desenho bem assim cristão, né? Bem cristão. Tem outro que eu recomendo, eu acredito que chama, Deus vai falar até desse desenho, acho que é Superbook, sabe? Desenhos cristãos. Tem o como chama aquele desenho também que Deus me fez lembrar? Tem aquele também Mindinho. Tem outros desenhos que você procura na internet cristão, que é bom você até ver, sabe, por curiosidade, para ver o fundamento da história. É muito bom e recomendável para criança, sabe? Mas Deus me tocou de ler essa história aqui. Preste atenção e tire a lição precipitada que você vai aprender nessa história. Vamos lá. Bom,
O texto foi criado por Thaís Serafim Souza, ilustrações Serafim Souza. Aí o que ele fala, personagem? Eu vou imitar ele aqui, então é uma historinha, então não repara. Sou mesmo muito bom de bola. Agora, olha só o golaço. Chutou a bola, né? Opa, foi pra planta. Ai, acho melhor eu subir daqui antes que alguém descubra que fui eu. Aí, Orapiriá, que é o nome do personagem. Por acaso esta bola não é sua? Não, não, rainha. Nem saí do formigueiro hoje. É que eu machuquei a minha perna. Alguém quebrou um vaso de que eu gosto muito e queria saber quem foi. E aí, Piriá, vamos jogar uma bolinha? Beleza. Poxa, você não estava com a perna machucada? Aquela bola que a rainha estava segurando não era sua? Hehehe. É que a Faniquita comprou um vaso para me dar de presente para a rainha, mas acabou derrubando em cima do meu pé. Então dei a minha bola para a rainha, para ela não ficar triste. Foi isso. Hehehe. Puxa, que confusão. Deixa pra lá. Vamos jogar bola. E mais tarde. Puxa, Fanny, que pena que o vaso que você comprou para a rainha se quebrou, né? Olha lá. Quê? O quê? Aí fala, ele gurindo. Não é isso. É o que o Tarento e o Toureiro pensaram que é o aniversário da rainha. E queriam dar minha bola para ela. Mas a Formiçã quebrou o vaso e... Quê? Como é? Aí o que a rainha faz? Piriá, acho melhor você acabar com essa confusão e dizer a verdade. Eu menti para vocês. Rick, chorando. Eu estava jogando bola e quebrei o vaso. Eu fiquei com medo de contar e inventei tudo. Piriá, o Criador ensina que sempre devemos dizer a verdade, mesmo quando fizemos algo de errado. Eu sei, me perdoa, rainha. Dizendo sempre a verdade, estaremos obedecendo ao Senhor Criador e Ele nos fará muito felizes. E a história termina aqui. O que você aprende na história da formiguinha do Esmiriguindo, no caso? Vamos explicar os fatos dessa história. Daqui a pouco vamos partir já explicativo sobre a mentira. Mas presta atenção. Ele estava jogando bola. Ele estava brincando de bola. E por acaso ele acaba acertando o vaso diante de um vaso muito precioso que a rainha tem, né? Que ela comprou, que ela colocou em cima. Ele estava brincando de bola, né? E quebrou o vaso, né? Aí ele ficou assustado pelo que ele fez. Então ele ficou pensando, né? Ele estava com medo, estava pensando com muito medo. Então pensou em sair, pensou que alguém podia descobrir o que ele fez, nananã. Só que a rainha chegou e ela perguntou para ele assim: por acaso essa bola não é a sua? Ela perguntou para Piriá, que é o nome do personagem aí, né? Que fez a traquinagem, né? Aí o que ele falou? Olha só, a mentira que ele já contou descaradamente. Não, rainha, eu nem saí do formigueiro hoje, é que eu machuquei a minha perna. Olha a mentira. Olha a mentira. Olha a mentira dele. Aí o que acontece? Alguém quebrou um vaso que eu gosto muito. Eu queria saber quem foi. Engraçado, né? Ele estava fazendo uma mentirinha, né? Aí as pessoas vão lá e depois chamam ele para jogar bola. Ele mentiu sobre a perna dele. Se você prestar atenção na história, ele falou que nem saiu do formigueiro e ele inventou a história da mentira de ele ter machucado a perna dele. O medo dele, que ele que na verdade quebrou o vaso, só que ele não quis assumir a culpa, não é? Aí o que acontece? O amigo chama ele para jogar bola. Aí ele estava falando: você não estava com a perna machucada? Olha a mentira. O amiguinho daí pergunta: você está com a perna machucada? Aí ele perguntou: mas aquela bola que a rainha estava segurando, ela não é a sua? Olha os caras perguntando a verdade para ele. O que ele inventa? Feita outra segunda mentira. Ele inventa uma mentira e fala outra mentira em seguida. Aí que no caso que ele fez? Ele falou que ele comprou um vaso para dar de presente para a rainha, a Faniquita. Olha só. Mas ele acabou derrubando o quê? Em cima do pé dele.
Então ele não deu a bola para a rainha, né? Para ficar triste, foi isso. Ele inventou uma outra mentira. Ele achando assim que dei a bola para a rainha. Ela acabou derrubando em cima do meu pé. É outra mentira. Na verdade ele chutou a bola, né? Só que acabou caindo no pé dele. É mentira, né? Ele tá contando uma mentira. Aí os caras viu a confusão, né? Aí eles deixaram um pouco pra lá, foram jogar bola de boa, brincaram. Aí mais tarde ele tá diante da Faniquita, que ele contou a história mentirosa pra ele. E o que acontece? Ele acabou se declarando. Uma pessoa que mente, normalmente, uma hora a mentira cai, não é verdade? Aí o amiguinho dela falou o quê? O amiguinho denunciou ele, falando que o vaso que você comprou pra rainha se quebrou, né? Aí que a Faniquita responde: quê? Ela não estava sabendo das coisas. Não o quê? Aí o cara pensou que era aniversário da rainha, que eu dar uma bola pra ela. Olha só que engraçado, a rainha sabe, né, que ele estava mentindo. E ela falou assim para ele falar a verdade. Verdade é denunciada, né? Consequentemente, ele confessa a mentira, obviamente. Ele falou que estava jogando a bola, quebrou o vaso, chorando, inventou tudo. Aí sabe o que a rainha fala? É que tem uma sabedoria. Ela falou para ele que o Criador, que é Deus, que nós servimos, ele manda que nós dizemos a verdade. Sempre é assim. Ainda mais quando a gente faz alguma coisa errada, né, irmão? E aí, o que ele fez? Fez uma coisa certa. Ele pediu perdão para a rainha. Nós, quando fazemos coisa errada, com a mentira, a gente tem que pedir perdão primeiramente para o seu familiar, dependendo daquele que você cometeu a mentira, e confessar para Cristo também. Pedir perdão tanto para a pessoa que você fez errado a mentira, confessar que é a mentira, e depois você pedir perdão para Deus também, tá? Para ser renovado pelo Espírito Santo. Então, irmão, é muito importante que nós aprendamos a dizer a verdade. Deus não agrada da mentira. E eu recomendo altamente que vocês, mas o desenho é isso, o desenho é aquilo. Irmão, dependendo do desenho, você tirar fatos, você tira aprendizado sim daquela lição que você aprende. Desenho, dependendo se você ensina sim sobre a mentira, ensina uma lição sobre a mentira. Vai ter algo lá da pessoa mentindo e daqui a pouco ela confessa a verdade. Assim como numa história em quadrinhos, começa aqui que eu li um pouquinho, do Esmilinguindo. Mas é importante, irmãos, a leitura. A leitura ajuda você a raciocinar as coisas, né? Mas aquela leitura importantíssima, principalmente as escrituras sagradas. Então, irmãos, ele claramente fala para você. Você vê o desenho também bíblico, você vai entender também sobre a lição que a mentira ensina. Por isso que eu falo para você, irmão, você não pode mentir. Você tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que anda na presença de Deus. Porque, irmãos, toda mentira tem consequências. Tá certo? Tem consequências. Agora eu vou entrar numa lição fundamental que vamos explicar o primeiro assunto aqui, sobre as 7 coisas que Deus abomina. Mas por que eu tenho que saber, Denis, sobre as 7 coisas que Deus abomina? Eu posso te dizer que 2 das coisas que Deus abomina tem fundamento da mentira. E você vai saber isso. Eu vou pegar primeiramente aqui a palavra, lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Olha o que fala aqui, ó. Sobre as 7 coisas que Deus abomina. Quais são? Olha aqui, ó. Está marcado aqui em Provérbios 6, versículo 19. Olha só o que explica. As 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia
desentendimento entre irmãos. Essas são as 7 coisas que Deus abomina. 7 coisas, sendo que 2 delas têm envolvimento com a mentira. Aí está, ó, acabei de ler para você, mas aí está na linguagem ARC, que eu posso reler para vocês. As 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. O que eu quero dizer sobre essa questão, que eu vou dizer para vocês agora? Essas lições aqui que Deus me ensinou, Ele me explicou recentemente, uma regra para a questão do arrebatamento, dos que vão ficar na grande tribulação. Quem ficar na grande tribulação está enquadrado ao desobedecimento da lei de Deus, principalmente dentro das 7 coisas que o Senhor aborrece. Se alguém cometer algo que tem a ver com aquilo que o Senhor aborrece e não se arrepende, no dia que o arrebatamento acontecer, a pessoa vai ficar para a grande tribulação e vai passar a provação da grande tribulação. Então, se você está enquadrado dentro disso que a gente vai falar rapidamente, então se arrependa desse pecado, saia dessas coisas que o Senhor aborrece e anda com Cristo, tá? Purifica no sangue do Senhor Jesus e para de fazer essas 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª, que é mais grave ainda. Aborrecer quer dizer sentir horror a alguma coisa. Abominar o quê? Detestar. É sinônimo de detestar. Deus deixa bem claro que Ele detesta 7 coisas. Aqui está alguma das qualidades e vícios mais destruidores que uma pessoa deveria possuir ou cultivar. Eles entristecem a Deus, prejudicam o próximo e lentamente destrói a vida do seu possuidor. Essas 7 características que a gente vai falar, essas 7 coisas, deixa bem claro que são características de qualidades, vícios, que são o quê? Destruidores. São vícios e qualidades destruidores. A gente jamais deve possuir esse tipo de princípio dentro dessas 7 coisas que Deus aborrece, ou mesmo cultivar. Isso não pode estar em prática daquele que quer ir para o arrebatamento. Não deve estar no coração de uma pessoa que quer ir no arrebatamento. Essas 7 coisas, deixa bem claro, elas entristecem a Deus. Não só entristece a Deus, como prejudica a pessoa próxima de ti. E principalmente, ela destrói a vida do seu possuidor. Então essas qualidades que a gente vai dizer, esses vícios destruidores que uma pessoa não pode fazer ou cultivar, elas absolutamente são detestáveis para Deus. Prejudica as pessoas à sua volta, seja a sua família, seja o seu vizinho, seja a tua cidade, seja seus amigos à volta, seja o que for. E também destrói a vida da própria pessoa que faz essa prática. Tá certo? Primeira delas é os olhos altivos. O que é os olhos altivos? Olhos altivos simbolizam o orgulho. São pessoas orgulhosas de si própria. Pessoas arrogantes, pessoas vaidosas. São pessoas orgulhosas, são pessoas arrogantes e são pessoas vaidosas. Entendeu os olhos altivos? É o desejo de ser cultuado ou de quê? De se aparecer. Então a pessoa gosta de ser assim, reconhecida, gosta de se aparecer, daquela tipo lá de pessoa arrogante, pessoa vaidosa, pessoa cheia de orgulho, não preocupa com os outros à volta, pensa só em si próprio, é o tal ego infantil, é a tal soberba, é uma pessoa soberba. Aí vem 2 coisas que todos os 7 vão ter:
a consequência e o remédio dela. Qual que é a consequência dos olhos altivos? Queda, vexame e humilhação. Queda, vexame e humilhação. A pessoa vai ter uma queda por ser orgulhoso, por ser arrogante, né? Por ser soberbo. Vai ter um vexame que ele vai passar. E vai ter uma humilhação que ele vai passar. Aí eu vou pegar a palavra que fala sobre a consequência. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 15, fala o seguinte sobre essa questão. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas dos céus. E colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares mais altos dos céus. E serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Uma consequência relacionada aos olhos altivos. Deus detesta a pessoa orgulhosa, arrogante e vaidosa. Provérbios capítulo 16, versículo 18. É aquela questão que eu falei sobre os olhos altivos. Qual é o remédio disso? Humildade. A pessoa deve ser humilde. A pessoa deve ter resignação. E a pessoa deve ter simplicidade. A pessoa deve mudar essa característica de orgulho, de arrogância, de vaidade, para humildade, para resignação e simplicidade. Tiago capítulo 6, 4, versículo 6, tem um dos remédios. Olha aqui, ó, capítulo 4, versículo 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos. Olha só, Deus se opõe aos orgulhosos. Então você tem que ser o contrário do orgulho. Ser o quê? Humilde. Mas você tem que conceder o quê? Ele concede graça a quem? Aos humildes. Então, tem que ser o quê? Humilde. A humildade deve estar no lugar do orgulho. A arrogância deve sair fora e entrar no lugar a resignação. E a vaidade deve dar lugar a... Quem que deve estar no lugar da vaidade? A simplicidade. Tem que ser simples e não vaidoso. Tem que ser resignado e não arrogante. Tem que ser humilde e não orgulhoso. São frutos que agradam a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 12. Lembrando que eu já vou ler o segundo, que esse aí tem a ver com o assunto que está falando. Mas é importante você reconhecer que tem 7 coisas que Deus abomina. Olha aí 23, ó, verso 12. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que humilham serão exaltados. Aquele que vai, eu sou orgulhoso, sou arrogante, sou melhor, sou cultuado, estou aparecendo, cai. A pessoa assim cai. Uma pessoa assim cai do pedestal. Porque quem está se exaltando tanto tem uma queda maior e vai ser humilhado. Mas quem está se humilhando será exaltado. Aí você vai pegar a consequência desse texto, que eu não vou ler, que não é o foco desse vídeo. Você pode pegar Provérbios capítulo 12, versículo 13. Capítulo 21, versículo 4. Capítulo 30, versículo 12, no livro de Provérbios. Deixa marcado aí e lê se você tiver vontade. E 13, né? E Isaías, capítulo 2, versículo de 12 a 17, tá? Vamos para o segundo? Os olhos altivos, vamos lá, um resumo, né? São olhos elevados, altos, arrogantes, orgulhosos e presunçosos. Como os olhos são as janelas da alma, eles transmitem o que está em nossos corações. Um coração cheio de arrogância, prepotência e soberba se mostrará no tipo do olhar da pessoa.
Deus abomina e detesta o olhar orgulhoso. Deus deixa bem claro isso na palavra. Um dos alvos da vida cristã é vencer a altivez. Paulo escreveu: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando as sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 4 a 6. Certo? Então as armas não são carnais, mas as poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir fofisma, para destruir altivez, entendeu? Para destruir aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus, entendeu? Levando aquele pensamento ruim à obediência de Cristo. Então Deus, ele pune toda desobediência, porque nós somos o que? Submissos a Cristo. Tá bom? Segundo problema, aí está o assunto do nosso vídeo. A língua mentirosa é uma das 7 coisas que abomina a Deus. Quem vive na mentira está o quê? Pecando, e Deus está detestando. Deus detesta mentiroso. O que é a língua mentirosa? Vamos lá, o que é uma língua mentirosa? O que é a língua? É um membro que passa uma mensagem irreal, defeituosa, ocultando a pura verdade. É o uso do engano e do subterfúgio. Presta atenção. É aquele que passa uma mensagem que não é real. É uma mensagem falsa. Uma mensagem irreal, que é a mesma coisa que uma mensagem falsa. Uma mensagem defeituosa, uma mensagem que vai para o defeito da pessoa. E que ela está ocultando o quê? A própria verdadeira verdade dos fatos. Então é o uso do engano e do subterfúgio. Qual vai ser a consequência de uma língua mentirosa? Quais são elas? Olha aí, ó. Filiação diabólica e condenação eterna. Por que filiação diabólica? Porque você não é filho de Deus. Quem gosta de mentir, viver mentindo, não está andando com Cristo, mas está andando com Satanás. É a filiação diabólica. E que mais que ela é? Por que fala filiação diabólica? Porque Deus não se agrada. E ela é aqui também condenação eterna. Aí vamos lá os fatos que lê isso aqui, da consequência. João capítulo 8, versículo 44. Olha que fala sobre uma das consequências. Versículo 44. Olha que fala. Já aqui 44, achei. Pois sois filhos do seu pai, olha só. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. É a tal filiação diabólica que fala nesse capítulo de João, versículo 8, capítulo 44. São filhos do diabo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, fala que a língua mentirosa é condenável. Por que, Denis? Ué, vai lá ler sobre a questão dos que vão ficar de fora da cidade santa. Lá no final da Bíblia, em 21 de Apocalipse, versículo 8, deixa isso bem claro. Ó. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. E 22 de Apocalipse afirma
o mesmo termo, só que de outra forma. 22 de Apocalipse, versículo 15. Olha que fala. Do lado de fora da cidade, que é do caso, quem fica de fora da cidade, ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Então ela tanto é relacionada à filiação diabólica quanto à própria condenação eterna. Mas qual é o remédio da mentira, Denis? Está aqui, ó. Abandonar a mentira, falar a verdade e andar com Cristo. O que você tem que fazer para você sair da mentira? Falar a verdade e andar com Cristo. Abandonar a prática da mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. Ó. Olha o que fala. Você não deve praticar mentira. Você tem que sair da mentira. Capítulo 4, versículo 25. Ó. Portanto, abandonem a mentira. Olha só. E digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Preciso falar mais alguma coisa sobre isso, irmãos? 3 de João, versículo 4. Olha o que fala lá também em João. Está bem explicado, né? Não preciso nem explicar o que se trata, né? Que você tem que fazer. João, versículo 4, ó. Eu não poderia ter a maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Quem é? A verdade aqui no caso refere-se à figura de Cristo. Refere-se a andar com Cristo. Entendeu? Então abandona a mentira, fala a verdade e anda com Cristo. Nesta lista das 7 coisas que Deus aborrece, olha só, 3 são pecados da língua. 3 dessa lista de 7 coisas tem a ver com a própria língua. Deus odeia a mentira. O mentiroso, já deixa bem claro, será castigado por Deus. Salmos capítulo 7, versículo de 12 a 16, afirma isso. Ó. O mentiroso vai ser castigado pelo próprio Deus. Capítulo 7, versículo de 12 a 16, você vai ler esse fato aqui. Olha só o que fala aqui no capítulo 7. Salmo de Davi, que cantou ao Senhor sobre Cush no reino de Benjamim. Aí é do 1, eu vou começar do 12 ao 16. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, amará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concede o sofrimento e dá luz à mentira. Olha a mentira aí, ó. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Tá vendo o que Deus faz? Aqueles que ficam confiando na mentira, eles podem até tentar enganar o mundo. Até o próprio Deus tenta enganar, mas a Deus ninguém engana ele. Na sua arrogância, eles não confiam no Senhor. Salmo capítulo 40, versículo 4. Os mentirosos são tão arrogantes que eles não confiam no que o Senhor fala. Não confiam. Não tem segurança, não tem confiança. Verso 4 fala, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Aí o assunto da mentira de novo. O servo de Deus abandona a mentira. Quem é? O verdadeiro servo de Deus abandona a mentira e busca a lei do Senhor. Salmos capítulo 119, versículo 163, afirma isso. O maior salmo da Bíblia, né? Versículo 163. Odeio e detesto a falsidade. Olha só Deus falando. Mas ama a tua lei. Quem anda na lei de Deus
não fica cometendo o pecado da mentira. Às vezes pode estar envolvido em algum outro pecado, mas não está envolvido diretamente com a mentira. Da mesma forma que Deus aborrece a mentira, a pessoa justa também aborrece. A pessoa que é justa aborrece de uma prática de uma mentira. Provérbios capítulo 13, versículo 5 afirma isso. Aqui, ó, versículo 5. O justo odeia mentiras. O perverso causa vergonha e desonra. Uma pessoa, irmão, que anda na palavra de Deus, e ainda mais na tua família volta, ela percebe, irmão, quando a pessoa está realmente assim da parte de Deus, mentindo, falando alguma coisa, uma pessoa que não está andando nos caminhos de Deus, e a pessoa consegue perceber. É lógico que a pessoa não vai ficar contente que a pessoa está mentindo. Não é verdade? Ninguém se agrada da questão da mentira. Então a pessoa que anda nos caminhos de Deus não fica mentindo, não fica contando falso testemunho. Agora, as pessoas que não são realmente de Cristo, ficam mentindo. E constantemente. E vai afogando em outros pecados consequentemente. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 8 fala: as palavras do difamador são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha como que a língua é forte, né? 16, versículo 27. O homem viu suscita o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. Provérbios 20, versículo 19. O que anda mexericando, o que é mexericando, irmãos? Fofocando. Exatamente. Pessoa mexericando é sinônimo de fofoca. Deus detesta a fofoca. O que anda mexericando revela segredos, porque não te metas com quem muito abre os seus lábios. Terrível a fofoca, né? Pecado gravíssimo, né? Provérbios capítulo 21, versículo 6. Ajuntar tesouros com a língua falsa é uma vaidade fugitiva. É uma vaidade fugitiva. Aqueles que buscam a morte. Provérbios capítulo 21, versículo 23. O que guarda sua boca e sua língua, guarda das angústias da sua alma. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Os lábios mentirosos, já fala, são abomináveis ao Senhor. Mas os que praticam a verdade, porque Deus agrada da verdade, são seu deleite. Terceira coisa que Deus abomina: mãos que derramam sangue inocente. Deus sempre detestava a violência dos homens. Deus detesta a violência. Deus detesta. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Olha só. Não vou dar muito destaque profundo nisso, mas é para vocês entenderem a base dele. Mas lá no capítulo 6 fala o seguinte, ó. Versículo 13. Lá no começo da Bíblia. Olha só o que fala no capítulo 6. Lá antes do dilúvio, né? Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Eu não gosto da violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Isso que é mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2. Tem uma outra observação aqui. Sim, Deus não é favorável à violência de homens. Não tem inveja dos maus. Olha só, não tenha inveja dos maus, nem deseja a companhia deles, pois tramam violência no coração e suas palavras sempre causam problemas. Eles causam problemas. Eles não ajudam, eles causam problemas. Porque eles tramam a maldade no coração o tempo todo. Então a gente não pode ter inveja daqueles que praticam a iniquidade, né? Ezequiel capítulo 8, versículo 17.
Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que fazem zombar de mim e provocar minha ira? Não só Deus aborrece isso, mas provoca a própria ira de Deus. Mãos que derramam sangue inocente, tirar a vida de alguém, também se mata com desprezo e calúnia. Presta atenção. Derramar sangue inocente não é só o ato da pessoa matar a pessoa na prática da morte propriamente dito. Seja por arma de fogo, seja por facada, seja da forma que for, né? Envenenar, mas também o que? Matar com desprezo, ou seja, a língua. A língua também é uma forma de derramar sangue inocente. Por exemplo, você fazer acusações injustas com a pessoa, você desprezar ela, você caluniar contra ela, também é uma forma de derramar sangue inocente. Então essa mão que derrama sangue inocente não baseia só na questão do ato da violência, mas também nas palavras, com desprezo e calúnia. Qual que é a consequência disso? Fuga, medo, culpa e condenação eterna. Tá vendo aqui? Gênesis capítulo 4, versículo de 8 a 16, que eu não vou ler. 2 Samuel, capítulo 13, versículo de 28 a 38. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E capítulo 22, versículo 15, fala sobre esta questão. Qual que é o remédio para quem derrama sangue inocente? Tanto da pessoa que despreza alguém, ou calunia alguém, ou mesmo mata, como homicida. Qual que é o remédio? Perdoar. Reconciliar-se com Deus. E deixar-o agir segundo a sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo de 18 a 21. Aí você pode ver que é bem curtinho. Eu estou ganhando tempo aqui, que tem que ficar muito assunto sobre o assunto da mentira, né? Então a gente precisa ganhar um tempinho. Que o foco realmente é falar sobre a mentira. Mas é preciso lembrar das 7 coisas que Deus abomina, né? Que Deus mandou falar sobre isso. 12, versículo 18 a 21. Olha que fala. No que depender de vocês, vive em paz com todos. Amados, nunca se vingue. Deus não gosta de vingança. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Deixa a justiça com Deus. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Deus está falando. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Então, perdoa os seus inimigos. Ajuda eles. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isto, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Está entendendo aqui a mensagem de Deus? Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Vença o mal praticando o bem. Sem violência, sem desprezo, sem calúnia, perdoando, reconciliando, entendeu? E deixar agir segundo a sua vontade. Esse é o maior segredo para você não derramar sangue inocente. Principalmente o perdão. O Senhor detesta a violência. O homicídio. O primeiro homicídio mesmo relatado na Bíblia foi de Abel, em Gênesis capítulo 4, versículo de 8 a 10. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, ele ajuntou a violência e a injustiça. Então esse ato aí, irmão, que é abominável a Deus, são tantas pessoas que praticam a violência contra a própria injustiça. Então Deus é perfeitamente justo, né? E qualquer injustiça é uma rejeição do caráter dele. Entendeu? Então quem comete injustiça está praticando as mãos que derramam sangue inocente. Então Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deixa isso bem claro. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio, olha só, condena o justo, ou seja, faz injustiça contra a pessoa que anda nos caminhos de Deus. Ou mesmo justifica o ímpio, ou seja, apoia, faz juro ímpio, né? Mostra injustiça e é abominável para o Senhor.
Isso é bem claro lá em Provérbios capítulo 17, versículo 15, versículo 18, 5. Ai, Deus, então eu não posso cometer a injustiça e não posso cometer a violência? Exatamente. Porque no princípio da Bíblia é derramar sangue inocente. Isso aí é o quê? É detestável perante Deus. Entendeu? Quarta coisa que abomina a Deus: coração que trama projetos iníquos. Presta atenção aqui, tem muito detalhe nisso aqui. O que é o coração que maquina pensamentos viciosos? Às vezes vão entender isso aí fácil. É a sede das decisões e emoções, que vem do quê? Do próprio coração. Quando ocupado com expedientes doentios, contrariam a Deus e a sua lei. É a própria satisfação da carne. É pecados premeditados. Qual que é as consequências dessa questão? O que eu quero dizer a vocês? Presta atenção. Nessa parte vai entrar os pecados de carne mesmo, os pecados sexuais. Por exemplo, o adultério, a fornicação. Tá entendendo? A própria prática detalhada das práticas sexuais. Você coloca no teu coração, a tua mente. Entendeu? Tudo, qualquer tipo de iniquidade voluntária. Tá entendendo? Que é relacionado às decisões que você toma e às emoções. Isso aí é maquinar pensamentos viciosos. Certo? Qual que é a consequência disso? Eu não vou ler em detalhes, porque é para você pegar a Bíblia, porque esse não é o foco, mas é para relembrar para você que tem a ver com os pecados sexuais, tem a ver com os pecados da consciência, entendeu? Tem muitos pecados relacionados aos pensamentos. Então, é fundamental o quê? O perigo do pecado voluntário, perda da graça. Deixa bem claro isso aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 25 a 26. Eu vou ler rapidamente, que ele é curtinho. Lá em Hebreus, que é um livro que eu gosto muito, né? É um livro que fala de santificação, né? A nossa alma. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26, fala o seguinte: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Tá entendendo? Se você peca deliberadamente, você continua a caminho do quê? Do castigo ou condenação, que é falado lá em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Qual é o principal remédio? Pensar corretamente nas coisas de cima. Aí você me pergunta, quem está aí nesse tipo de pecado? Entre os pecados sexuais, entre os pecados das emoções, entre esses pecados que tem a ver com a questão do coração, da mente, entendeu? De tudo aquilo que não provém de Deus. Por exemplo, coisas que Deus não agrada, músicas que Deus às vezes não agrada, né? Coisas pesadíssimas que você vê nas telas, que Deus não agrada. Isso é coração que maquina pensamentos viciosos. Algum tipo de vício também. Aí entra a bebida alcoólica, aí entra a pessoa envolvida com as drogas, entendeu? Envolvido com a maconha, com crack, todo aquele negócio. O problema da depressão, tudo isso tem a ver com o coração que maquina pensamentos viciosos, que tem a ver também com os vícios, né? Os vícios sexuais, de vários tipos, de vários defeitos, né? Enfim, tudo que é relacionado a guardar maus pensamentos do coração. Salmos capítulo 37, versículo 12 a 17. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele range os dentes. Esse dele o Senhor, pois vê se está aproximando o seu dia. Os ímpios, ele arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho.
A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo o Senhor sustenta. Entendeu? Para entender melhor a atitude de Deus sobre o coração que trama projetos iníquos, leia Salmo capítulo 50, versículo de 16 a 23. Este trecho mostra que até pessoas que dizem ser servos do Senhor, igreja de Laodiceia, né, irmão? E até os que ensinam a palavra de Deus podem ser culpadas desse pecado. Eu vou ler porque Deus está me tocando de pegar essa parte aqui. Então o que Deus está falando sobre esses projetos iníquos? Vamos lá. O que você não deve fazer? Jesus te repreenda, Satanás. Versículo 16 a 23. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e fará a respeito de minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Olha que pesar isso aqui, meu. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Adultério, sim, senhor, meu amigo. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Tem a ver com a mentira também. Viver a caluniar seu irmão, calúnia, entra aí também. Filho da própria mãe, enquanto você agir assim, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora eu repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependo-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação em Deus. Pesado, Deus. Pois é. As pessoas que são cristãs, servem a Deus, também têm tendência a esse problema dos projetos iníquos. Certo? Porque falam uma coisa, mas agem da outra forma, né? Isso é pessoa que trama projetos iníquos. Então, não adianta pregar a palavra de Deus e usar a mesma boca para difamar irmãos. A difamação entra também nessa sequência. Não deve condenar os ladrões e adúlteros com a boca, enquanto você participa dos mesmos pecados. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa vai lá, prega a palavra, fala da coisa boa, fica lá abrindo a boca para condenar, a porta para difamar, com razão, como se fosse qualquer um, mas na sua prática, no particular, está pecando, está adulterando, está fornicando, está enganando, está roubando, entendeu? Isso é maquinar projetos iníquos. Isso é maquinar projetos iníquos. Porque está participando dos mesmos pecados, mesmo que abre a boca para condenar os outros, entendeu? E isso é o que? Desagrada a Deus. Próximo. Pés que se apressam a correr para o mal. O que indica isso aí? Vamos ver. Pés que se apressam a correr para o mal. É o que? É uma inquietação que busca a sua satisfação diabólica em ver alguém sofrer ou ser derrotado. Contribuir para estragar o plano pessoal de outrem. Por exemplo, estragar os planos de Deus, estragar o plano da pessoa, estragar o plano das pessoas à volta. Entendeu? Qual que é a consequência desse tipo de pecado? Receber o mesmo mal de volta. Você lembra a ação? Toda ação tem uma reação, como na lei de Newton, né, que estudou física, sabe, né? Toda ação tem uma mesma reação. Então, qual é esse problema? É receber o mesmo mal de volta. Você vai lá, arma alguma armadilha, faz um plano diabólico, faz uma maldade pesada com aquela pessoa. É lógico que a consequência vai vir. Vou dar um exemplo. Uma mulher, por exemplo, que vive, por exemplo, na prostituição.
E aí a pessoa lá vai lá e trai a sua mulher, sem ela saber, óbvio. Aí uma hora, a pessoa que fica pecando lá com a garota, né? Daqui a pouco a verdade aparece. Ou vai ser a consequência? A separação entre o casal. A separação, ou mesmo um acerto de conta. Enfim, estragar casamento, estragar relação, entendeu? Algo assim. Então a consequência é receber o mesmo mal de volta. Porque toda ação tem uma mesma reação. Então o remédio é que é aquietar-se aos pés de Deus. Tem que aquietar-se, obedecer aos pés de Deus. Vamos lá em Salmos capítulo 46, versículo 10. E cultivar a serenidade. Eu vou ler porque é curto. Aí fica fácil de você entender. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 52, diz o seguinte: guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a sua espada morrerão pela espada. No ato quando Jesus, por exemplo, foi preso, né? Colheu plantio. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Eu vou dar um exemplo fácil para entender os pés que apressa a correr para o mal. Posso contar uma? Blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo. Blasfemar contra Cristo, blasfemar contra Deus, vai ter consequência isso aí. E é um pecado de condenação eterna. Além do mais, costuma ser um pecado que não tem perdão, nem agora e nem na consumação dos séculos. Olha que perigo. A blasfêmia contra o Espírito Santo entra nessa prática de pés que apressam a correr para o mal. Pessoas que zombam, pessoas que blasfêmia, com aquele jeito. Pessoa que não quer adorar Jesus, não quer adorar Deus, quer viver na idolatria. A idolatria entra aí, tá bem? A idolatria entra aí. A adoração de homens, entendeu? De imagem, de esculturas, de pessoas como pastor. Então não quer saber, entendeu? De Deus, não quer saber de Cristo. Então ele quer, né, realmente fazer o que não agrada a Deus, né? Mas qual que é o remédio disso? É você aquietar seus pés de Deus. Salmos capítulo 46, versículo 10. A quem não está blasfemando contra o Espírito Santo, tudo bem, né, irmão? Pode descer remédio, mas quem blasfema contra o Espírito Santo, é como fala na palavra, não tem mais perdão para Deus. Não tem mais perdão. Nem agora e nem na consumação dos séculos. (46) versículo 10. Olha o que fala: quietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado pelo mundo inteiro. E cultivar a serenidade, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Lá no Novo Testamento. Achei. Tenham como objetivo uma vida tranquila. Tenha uma vida tranquila. Ocupando-se com seus próprios assuntos. Ocupa-se com o que você está fazendo na tua vida, né, irmão? E trabalhando com suas próprias mãos, sim. É bom trabalhar? Sim. Conforme os instruímos anteriormente. Tenha uma vida séria. Tenha uma vida em obediência com Deus. Entende? Assim você vai evitar cometer a blasfêmia, cometer a questão, por exemplo, do próprio adultério, também pode entrar aí nessa questão.
E também pode haver de entrar, por exemplo, na prostituição, que é um pecado muito grave também. E também na questão de evitar, por exemplo, vou dar um exemplo para você, de evitar a blasfêmia contra o Espírito Santo também. Deus criou o homem e também, né, a idolatria. Deus criou o homem para servir a Ele. Olha só, devemos dedicar nossos corpos como sacrifícios vivos para fazer a vontade do nosso Criador e Redentor. Nessa lista de coisas que Deus aborrece, os 5 primeiros itens descrevem partes do corpo: olhos, falamos, língua, mãos, coração e pés. A próxima volta a falar da mentira de novo. Testemunha falsa que profere mentiras. Pelo que deixai a mentira e farai a verdade cada um com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deus é verdade e a mentira não vem dele. João capítulo 8, versículo 44. Qualquer mentira não vem de Deus, vem do adversário, vem do inimigo. Deus, ele sempre fala a verdade. A testemunha falsa. O que ele refere sobre a testemunha falsa? Olha aí, ó, as características. É um ato doloso e do mais baixo nível. Levar acusação inexistente contra alguém. Por exemplo, acusa um inocente com falsa acusação. Prestar depoimento duvidoso sem provas cabais. Acontece muito nos tribunais, né? E lá uma testemunha jura falar a verdade, somente a verdade, o cara vai inventar história, o cara vai mentir, né? Dar um depoimento mentiroso. É testemunha falsa. Dizer que viu sem ter visto. Mentira isso aí também. E dizer que sabe sem saber. Qual que vai ser a consequência de uma testemunha falsa? Será a justiça divina acionada. Este ato se envolverá com a justiça divina. Que justiça divina, Denis? Ué, você vai acertar contas com Cristo do seu ato pecaminoso. Eu vou dar um exemplo de testemunha falsa. Suborno. Você já ouviu falar do suborno? Mas o que é o suborno, Denis? É uma pessoa pagar dinheiro para você para fazer maldade contra a outra, contando uma falsa fazendo uma falsa acusação. Entendeu? Isso é uma testemunha falsa. Deus, ele detesta o pecado da mentira. Aqui volta a ser a mentira, mas tem a consequência também da acusação inexistente. Que no caso entra o que também? Entra também a questão do suborno nesse pecado aqui. Então a consequência será vinda em 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 19. Tem uma consequência esse tipo de coisa. E lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo de 30 a 37, também tem a consequência disso. Por exemplo, na morte lá da pior mulher da terra, né, que a gente sabe, né, da mulher chamada como chama a mulher? Jezabel, né? A Jezabel teve esse problema de testemunha falsa também. Qual que é o remédio? Não se intrometer em questões alheias, em questões que não te interessam, em questões que você não sabe a verdadeira prova daquela situação. Entendeu? Porque isso também envolve também, por exemplo, a fofoca, a mentira também. Entende? Então o que Deus recomenda? Que você não se intrometa em questões alheias, em conversas que não é do teu interesse. Nossa Deus, que pesado. Você já experimentou entrar na conversa de uma pessoa que está conversando uma com a outra em particular, coisa séria, e você entrar no meio? Em conversa que não é do teu interesse? Ou mesmo do teu vizinho, ou mesmo do teu companheiro, do teu amigo? Coisa que não tem a ver com você, não é para você se intrometer. Você entendeu? Deus não gosta desse tipo de coisa. E desagradável perante Ele.
Provérbios capítulo 26, versículo 17. Olha o que fala aqui, ó. Meter-se em discussão alheira é como puxar um cachorro pelas orelhas. Então não se intrometa onde não é chamado, meu irmão. Se for teu parente, não interessa. Se for conversa de adulto para adulto, uma pessoa ou outra quer conversar em particular, esse, conversa. Não se intrometa onde não é chamado. Bom? E sempre fala os fatos com a verdade. Não fala com a mentira, não. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Inclusive está nos mandamentos isso aí. Não é para você dizer falso testemunho contra o teu próximo. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintas uns com os outros, pois o que já vos despides do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando mentimos, não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Deus absolutamente detesta a mentira. Tá bom? Você mente, você não segue o exemplo de Cristo. Cristo não mente, Deus não mente também. Então Deus detesta a mentira. Salmos capítulo 101, versículo 7. O que usa de fraude não habitará em minha casa. Tá vendo aqui? Isso é um fraudulento. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Os que são desonestos não sereis permitidos entrar na cidade de Deus. Entendeu, mentiroso? Se você vive na mentira, saiba que você não herda a coroa da vida eterna. Você não habitará na casa eterna, lá na Sião celestial. Tá bom? Em Atos capítulo 6, temos o relato de como Estevão teve que enfrentar as acusações de falsas testemunhas. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés transmitiu. Ou seja, uma mentira que ele está proferindo, uma falsa acusação. A testemunha falsa não ficará impune, para dizer isso. E o que profere mentiras não escapará. De qual? Da justiça divina de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Tá aí, ó. Ficarão de fora os cães, que são o quê? Os cães gulosos. Aqueles caras que vivem comprando dinheiro do outro, os feiticeiros, que envolvem com a feitiçaria, com a macumba, seja o que for. Os adúlteros, que são os traidores de esposa, traidores de Deus, né? Os homicidas que matam. Os idólatras que idolatram imagem, escultura, pastor, cantor, sei lá. Fica só idolatrando as pessoas e não lembra de Deus. E todo que ama e pratica a mentira. Somos considerados mentirosos se dizemos que somos cristãos, mas não obedecemos a Deus. Certo? Obediência também. Agora, não só Deus detesta, como ele abomina isso. O que semeia contenda entre os irmãos. Aí o que entra, Denise? Fofoca. Fofoca. Rixas, discussões, brigas. Aí entra a briga, entra a discussão, entra a difamação, entendeu? Entra a contenda, semeadores de contenda entre irmãos. Este é o infeliz trabalho do mexeriqueiro. Que mexeriqueiro, Denis? O fofoqueiro. Deus detesta. Ai, meu Deus. Eu não acredito que os semeadores de contenda também tem a ver com a fofoca. Sim. Deus não só abomina, não só detesta, mas abomina isso aí. É mais grave ainda. Porque é o trabalho do mexeriqueiro, do que fofoca. Levítico capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Olha que fala: não vivam como difamadores no meio do povo,
Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Difamação. Disse, interminável. Ora, aumentando. Ora, diminuindo, que não conhece seus limites. Interminável. Aumentando, diminuindo, não conhece seus limites. Denegrindo a imagem do outro. Ou estimulando a vingança. A vingança também faz parte da contenda entre irmãos. A vingança. A questão do mexeriqueiro, que é a fofoca. A questão da briga. A questão da porfia. Entra aí, nos semeadores de contenda. Qual que é a consequência, hein, Denis? É estar nas trevas. É ser julgado por Deus. 1 João capítulo 2, versículo 11. Olha o que fala em 1 João. Para você ver como que isso aqui é grave. O que Deus mais detesta, né? Aqui. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão cegou. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não farem mal um dos outros aos que julgam as pessoas. Entra aí também, semeadores de contenda. Não farem mal um dos outros. Se criticam e julgam uns dos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgar. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Até aqueles que julgam as pessoas. Também entra nas semeadores de contenda entre os irmãos. Aí o que Deus fala de remédio? Esforçar-se para viver em paz com todos. Ou seja, amor ao próximo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Aí entra o amor ao próximo, né? Como um dos remédios. Você está bem com todos. Não guardar rancor, não guardar mágoa, né? Característica da questão do amor ao próximo. É que eu parei. Se não tiver amor ao próximo, como que vai ser salvo? Como que vai ser arrebatado? Versículo 18. No que depender de vocês, vive em paz com todos. Vive em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18 fala isso, né? E buscar a benignidade, o que? A bondade, a benignidade. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha que fala. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão com os outros, perdoando-o como Deus o perdoou em Cristo. Ou seja, amor ao próximo como a ti mesmo. Contendas são obras de maldizentes. Os que falam palavrão. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Está na Bíblia isso aí, ó. Sem lenha o fogo se apaga. E não havendo maldizente, que é a pessoa que fala palavrão, cessa a contenda. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Há infelizmente pessoas nesse mundo que se ocupam falando mal dos outros. Ainda também é fofoca, né, irmão? E semeando contendas. Deus detesta tal comportamento. Em Romanos capítulo 1, versículo 29, ele inclui contenda. Ele inclui as contendas entre os piores dos pecados, porque Deus não só detesta, como abomina esse tipo de pecado na alma. A soberba é uma das fontes das contendas que dividem os irmãos. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Diz, da soberba só resulta contenda,
mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. Provérbios capítulo 17, versículo 19 afirma que o mesmo fato, o que ama a contenda ama o pecado, o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Contendas são fáceis de começar e difíceis de terminar. Como um pequeno buraco numa barragem facilmente sai do controle da pessoa que o fez. Uma pequena contenda cresce de tal maneira que ninguém consegue freá-la. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Provérbios capítulo 17, versículo 14. A melhor maneira de resolver uma briga é não começar. O homem vil e perverso de Provérbios capítulo 16, versículo 27 a 30. O homem suscita o mal e nos seus lábios há como que um fogo ardente. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa amigos íntimos. Um homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Quando fecha os olhos, falam para maquiar perversidades. Quando morde os lábios, efetua o mal. Olha só das palavras, você já entende como que é a sequência de uma contenda, de uma briga, né? De uma pessoa que comete essa coisa de contenda entre os irmãos, né? Resultado de uma língua santificada, qual é? Ausência de iniquidade. Você pega isso aí depois. Malaquias 2 e 6, Isaías capítulo 6, versículo 7. O resultado de uma língua santificada também é a disposição para a obra de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Refrigério e consolação. Isaías capítulo 50, versículo 4. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Provérbios capítulo 12, versículo 20. Edificação espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30. Bênção. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, mal bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Utilização das mãos de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como que nós devemos usar a língua? Falando a verdade, falando da palavra de Deus, falando no tempo certo, falando justamente, falando pouco, falando prudentemente e ensinando. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males dos outros. É entre os tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Conclusão, durante quase 20 anos de casamento, eu tenho aprendido uma coisa importante, que foi o autor desse artigo, né? Quando amamos uma pessoa, procuramos evitar coisas que ela não gosta. Quando Deus diz que detesta essas 7 coisas, está dizendo que as pessoas que o amam farão tudo para tirar todos esses pecados da própria vida. Que Deus nos ajude a viver livre das coisas que Ele abomina. Entendeu o fato, irmãos? Quem está enquadrado nesses tipos de coisas até o dia do arrebatamento, se não se arrepender dentro dessas atitudes que também tem a ver com os pecados lá da carne, vai ficar na grande tribulação. Quem está enquadrado dentro disso aqui. Próximo. Eu vou falar agora o próximo assunto. Que a mentira ela aprisiona a nossa alma. Por que ela aprisiona a nossa alma? Vocês vão entender. Eu vou pular essa parte aqui. Mas olha o que o texto áureo diz. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Certo? Boca do tolo. Quando falava de forma errada, né, irmão? Com mentira, com falsidade, é destruição dos seus lábios. E também é um laço de armadilha para a sua própria alma também. Leitura bíblica em classe. Provérbios, capítulo 14, versículo 5, 25, capítulo 17, verso 7,
Capítulo 19, versículo 5. Capítulo 9, versículo 20. E 17 do versículo 23 ao 3. Eu não vou ler porque é muito extenso, né? Mas para você entender a base. Introdução. A mentira é o nome dado às afirmações ou negações falsas ditas por alguém que sabe ou mesmo suspeita, né, de tal falsidade que na maioria das vezes espera que seus ouvintes acreditem nos dizeres falsos quando não sabe de tal falsidade ou se acredita que seja verdade, não são considerados mentira, mas seus erros. Falsa acusação ou informação deliberadamente transmitida como se fosse verdade. Qualquer coisa que tenha intenção de enganar, que é o significado da mentira. E diz aqui na palavra: devemos guardar a nossa língua de falar mentira. Está marcada aqui a palavra, como vocês vão descrever. A boca fala do que o coração está cheio. Guarde o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. A mentira aprisiona, sabia disso? A mentira existe desde o princípio. Lembra de quando o diabo enganou a Eva no Éden? Fazendo com que ela comesse o fruto que Deus proibiu? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6. No contexto da tentação, o diabo usou uma verdade disfarçada de mentira. É uma verdade com mentira. É assim que Deus disse. Ele falou assim, dessa forma, o diabo. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Em que o Senhor falou de suas palavras? Falou o seguinte. A palavra do Senhor falou o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o inimigo falou que é verdade que não pode comer toda a árvore do jardim? Sabemos muito bem as consequências que essa mentira satânica trouxe para toda a raça humana, que eu expliquei no comecinho do vídeo hoje, né, irmãos? A gente precisa o quê? Conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados pela mentira. Por quê? Porque ela aprisiona a nossa alma. A mentira aprisiona. Você já parou para observar que uma mentira leva a outra mentira? E quem vive na mentira? Você sabia que quem mente não é filho de Deus? A pessoa que mente cria ao redor dela um mundo de mentiras. E o nariz cresce, né? Modo de dizer, irmão. Não existe mentira pequena, não existe mentira grande. Deus considera tanto qualquer coisa, mentirinha ou mentirona, como mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Por isso, escolha falar a verdade sempre. Quem é o pai da mentira? Satanás. Deus condena a mentira. Quem se lembra do ditado: a mentira tem pernas curtas? Já ouviu falar disso aí? Isso quer dizer que ela tem curta duração. Onde está a verdade, este mal não pode se subsistir. Qual é a consequência da mentira? Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, você sabe qual é a consequência. É condenação. Afinal de contas, é condenação eterna. No Antigo Testamento, o falso testemunho mentido contra o irmão tinha a pena de morte decretada também. Isso é dito lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo de 15 a 21. Deus deixa bem claro que não aceita injustiça. Não aceita. Relembre o caso de Ananias e Safira, que afinal, né, é o assunto do nosso vídeo. Mas a palavra será dita na segunda parte amanhã. Deus é a verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. A verdade nos liberta. A mentira nos aprisiona, a verdade nos liberta. Viver na verdade, falando que é verdadeiro, nos faz andar de cabeça erguida diante de todos à nossa volta. Deus, ele nunca é um pai para mentir, né, irmãos? Não, Deus não pode e nunca mente. Está na Bíblia isso aí. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A força de Israel não mente nem se arrepende.
que és Deus e as tuas palavras são verdadeiras, em esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometido antes que o mundo começou. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Era impossível que Deus minta. Deus nunca mentiu, né, irmãos? Nem Jesus. Por quê? Leia a Bíblia, porque toda a verdade está contida nela. Agora, nós vamos aqui, sobre as mentiras sendo mal desnecessário. Ah, mas agora tem o negócio da espírita? Ué, não interessa, embora seja um artigo, mas fala da questão da gente não mentir. Vamos lá. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro, e deixa bem claro com a boca tapada: pare de mentir. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Por quê? Porque a verdade é o que agrada a Deus. E o diabo é o pai da mentira. Diga não, o símbolo de proibido da mentira. Jesus recomendou expressa e taxativamente: seja, porém, o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. Para Deus não tem talvez, não tem senão, não. Ou é sim, sim, ou é não, não para Deus. Ou é sim, ou é não. Mateus capítulo 5, versículo 37. Mentira. Qual que é o significado da mentira no dicionário? Engano, impostura, fraude e falsidade. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos por ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e das inconvenientes. A mentira. Que vantagem tem os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem a verdade. Que vantagem que tem os mentirosos? Jamais de serem acreditados quando dizem a verdade. Porque quando conta a verdade e a mentira cai por terra, as pessoas que ficavam caindo na mentira não vão acreditar que é a pessoa. Não é? Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga a nossa vida. Parece que é engraçado isso, né, irmão? Uma gotinha de veneno, que ela vai comprometer um balde inteiro. Por mais que a mentira possa até ser menor que o problema, irmão, pode ter certeza que ela estraga a nossa vida. Mentir é o que? É maldade absoluta. Não é possível mentir pouco ou muito. Quem mente, mente. A mentira é a própria face do demônio. Ninguém acredita que um mentiroso mesmo quando ele diz a verdade. Melhor repelir 10 verdades monetariamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa. Jesus recomendou para nós o seguinte: expresse taxativamente: seja, porém, o vosso falar o quê? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. Vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Jesus, em proposta admirável, afirmou: busca a verdade e a verdade te libertará. Ele quer a verdade. Não ande na mentira, nem na falsidade. Ande em espírito e em verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mentira na Bíblia. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ele detesta qualquer mentira que for, mas se deleita com os que falam a verdade para ele. Provérbios capítulo 22, versículo 12, versículo 22.
Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é mandamento, né? Êxodo capítulo 20, versículo 16. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Deus deixa bem claro que é condenável essa prática. Salmos capítulo 101, versículo 7. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e fará a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixa bem claro isso aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então ele está falando mais claro, não mintam uns com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoístas, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tiago capítulo 3, versículo 14. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 João capítulo 2, versículo 21. A mentira, diga não, a mentira é um vício. A mentira é um vício moral que se instala em nós e muitas vezes nem percebemos que ele está tomando conta da nossa vida. Como todo vício, ele toma conta aos poucos, começando a mentir pequenas coisas e achamos que não vai causar nenhum mal. Logo mais adiante, nos vemos presos às mentiras, que começam a fazer parte do nosso dia a dia. E não nos damos conta disso, onde os maiores prejudicados somos nós mesmos. Deixemos de conviver com a verdade para vivermos da mentira. A cura para este vício está em nós. Basta que, em primeiro lugar, sejamos verdadeiros e não aceitemos do jeito que somos seres falíveis e imperfeitos, mas com capacidade para a transformação. Quando achar necessário contar uma mentira, reflita antes de falar, que com certeza você fará a opção pela verdade. Por mais dura que ela seja agora, é mais compreendida do que a descoberta da mentira mais adiante. A mentira é sempre mentira. Redação do momento. Eu nem vou ler isso aqui, né, irmãos? Mas a mentira é sempre mentira. Mentimos para obter algum benefício, para a preservação da nossa imagem, para evitar um sentimento de vergonha, por verdadeira covardia. Assim, um amigo não diz ao outro o que realmente pensa e deseja dele. Se o amigo possui defeitos, em vez de alertar a respeito, bate-lhe nas costas e com uma frase reticente, permite àquele interpretar que tudo vai muito bem. A mãe mente para o filho pequeno, afirmando que já volta, e na verdade se ausenta por longas horas. Servem-se da mentira alguns que afirmam serem técnicos em tal, do qual área, não passando na verdade de meros aprendizes. Utilizam a mentira aqueles que oferecem um produto como sendo de primeira linha quando não é. Mente todos aqueles que fazem promessas, sabendo antecipadamente que jamais os poderão cumprir. Natural de tal clima, gere desconfiança e descrença, itens que presidem no relacionamento atual das criaturas. Há quem acredite ser normal a criança mentir e somente ser sintoma de enfermidade no adulto. Contudo, o mentiroso é sempre alguém enfermo, e em razão disso mesmo, em sua forma de proceder, se torna desacreditado, mesmo quando se expresse de forma correta e verdadeira. Para quem está habitando a mentira, se torna muito natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos, manipulando-o ao seu bel prazer.
As raízes da mentira se encontram no lar instável, mal formado, quando não emanam dos conflitos da personalidade que induzem a ser fuga da realidade e ao culto da fantasia. Fazer-se imperioso que se estabelece a disciplina rígida na arte de falar, procurando repetir o que se ouviu exatamente como a escutou. O que se viu da forma mesma como aconteceu, evitando-se interpretar o que pensa em torno do assunto, que nem sempre corresponde aos fatos. Esta é uma maneira de vital importância para abandonar o vício da mentira. Não há necessidade de mentir, e toda vez que servimos da mentira, estaremos demonstrando um distúrbio de comportamento que precisa urgentemente ser corrigido. Mentir compulsivamente é um distúrbio da imaginação chamado mitomania. A verdade deve ser sempre dita com naturalidade, sem alarde, mas na íntegra, jamais adornada de fantasias ou conclusões pessoais. Bom, eu vou encerrar então a primeira parte do vídeo, irmãos. Tá bom por hoje. Nós vamos orar o Pai Nosso e vamos encerrar. E amanhã fazemos a segunda parte. Tá bom? Com a palavra, né? Com os dois últimos artigos e a palavra. Pai Nosso, que habita nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as vossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém. Deus nosso Pai seja sempre louvado. Amém. Bem, irmãos, a primeira parte do vídeo se encerra. Agradeço a todos que viram esse vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Esse vídeo vai estar no canal no domingo à tarde e a segunda parte do vídeo na segunda-feira à tarde, tá bom? Fiquem na santa paz de Deus. Fui, irmãos.